A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 4, A Batalha do Labirinto. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 19. O Conselho se fende. Foram muitas as despedidas. Aquela noite foi a primeira vez que vi as mortalhas do acampamento sendo usadas de fato em corpos, e não foi algo que eu queira presenciar de novo. Entre os mortos, Lee Fletcher, do chalé de Apolo, que fora derrubado pelo bastão de um gigante. Ele foi envolto em uma mortalha dourada sem decoração alguma. O filho de Dioniso, que caíra lutando contra um meio-sangue inimigo, foi coberto por uma mortalha de um roxo intenso com bordado de parreiras. O nome dele era Castor. Senti vergonha por tê-lo visto no acampamento por 3 anos e nunca ter me dado o trabalho de saber seu nome. Tinha 17 anos. Seu irmão gêmeo, Pollux, tentou dizer algumas palavras, mas sua voz falhou e ele limitou-se a apanhar a tocha. Acendeu a pira funerária no centro do anfiteatro, e em segundos a fileira de mortalhas foi engolida pelo fogo, enviando fumaça e faíscas para as estrelas. Passamos o dia seguinte tratando os feridos, que eram quase todo mundo. Os sátiros e as dríades trabalhavam para reparar os danos à floresta. Ao meio-dia, o Conselho dos Anciãos de Casco Fendido convocou uma reunião de emergência no Bosque Sagrado. Os 3 sátiros seniores estavam lá, assim como Quiron, acomodado na cadeira de rodas. A pata de cavalo quebrada estava em processo de cura, então ele ficaria confinado à cadeira por alguns meses, até que o membro estivesse forte o bastante para sustentar seu peso. O bosque estava repleto de sátiros, dríades e náiades fora d'água. Centenas deles ansiosos para ouvir o que aconteceria. Juniper, Annabeth e eu nos encontrávamos ao lado de Grover. Sileno queria exilar Grover imediatamente, mas Quiron o convenceu a pelo menos ouvir primeiro os testemunhos. Assim, contamos a todos o que acontecera na Caverna de Cristal e o que Pan dissera. Em seguida, várias testemunhas da batalha descreveram o estranho som que Grover emitira e que mandara o exército do Titã de volta ao subterrâneo. Era pânico, insistia Juniper. Grover apelou para o poder do Deus Selvagem. Pânico? Perguntei. Percy, durante a primeira guerra entre deuses e titãs, o Senhor Pan soltou um grito horrível que afugentou os exércitos inimigos, explicou Quiron. Esse era seu maior poder, uma onda maciça de medo que ajudou os deuses a alcançar a vitória. A palavra pânico vem de Pan, veja bem, e Grover usou esse poder evocado de dentro de si. Absurdo! Gritou Sileno. Sacrilégio! Talvez o Deus Selvagem tenha nos concedido uma bênção. Ou talvez a música de Grover tenha sido tão ruim que afugentou o inimigo. Não foi isso, senhor, afirmou Grover. Ele parecia bem mais calmo do que eu estaria se fosse insultado daquele modo. Pan permitiu que o espírito dele fosse transmitido para todos nós. Precisamos agir. Cada um de nós deve trabalhar para renovar o mundo selvagem para proteger o que resta dele. Precisamos disseminar a notícia. Pan está morto. Não existe mais ninguém.
Somente nós. Depois de 2000 anos de buscas, é nisto que você quer que acreditemos? Gritou Sileno. Nunca! Precisamos continuar a procura. Exilem o traidor. Alguns dos sátiros mais velhos murmuraram sua anuência. Uma votação, exigiu Sileno. De qualquer maneira, quem acreditaria neste jovem sátiro ridículo? Eu acreditaria, disse uma voz familiar. Todos se viraram. Entrando no bosque, vinha Dioniso. Ele usava um terno preto formal, e por isso eu quase não o reconheci. Gravata púrpura e camisa roxa. O cabelo escuro e encaracolado cuidadosamente penteado. Seus olhos estavam injetados, como sempre, e o rosto rechonchudo e corado, mas ele parecia estar sofrendo mais de pesar do que de abstinência de vinho. Todos os sátiros se levantaram em respeito e fizeram uma reverência quando ele se aproximou. Dioniso fez um gesto com a mão e uma cadeira brotou do chão perto da de Sileno, um trono feito de parreiras. Dioniso sentou-se e cruzou as pernas. Estalou os dedos e um sátiro apressou-se a lhe oferecer uma travessa com queijos e biscoitos e uma coca diet. O deus do vinho olhou a multidão reunida à volta. Sentiram minha falta? Os sátiros, mais do que depressa, concordaram e curvaram-se. Ah, sim, muito mesmo, senhor. Bem, eu não senti falta deste lugar, disse Dioniso áspero. Trago más notícias, meus amigos. Notícias do mal. Os deuses menores estão mudando de lado. Morfeu passou para o grupo do inimigo. Hécate, Jano e Nêmesis também. Zeus sabe quantos mais. Um trovão ribombou à distância. Retiro isso, disse Dioniso. Nem Zeus sabe. Agora quero ouvir a história de Grover. De novo. Desde o começo. Mas, meu senhor, protestou Sileno, é pura bobagem. Os olhos de Dioniso cintilaram com fogo púrpura. Acabo de saber que meu filho Castor morreu, Sileno. Não estou de bom humor. Você faria bem se não me aborrecesse. Sileno engoliu em seco e fez sinal para que Grover recomeçasse. Quando Grover chegou ao fim, o Sr. D assentiu. Parece mesmo o tipo de atitude que Pan tomaria. Grover está certo. A busca é vergonhosa. Vocês devem começar a pensar por si mesmos. Ele voltou-se para um sátiro. Traga-me uvas descascadas agora. Sim, senhor. O sátiro saiu afobado. Devemos exilar o traidor, insistiu Sileno. Eu digo não. Opôs-se Dioniso. É este meu voto. Eu também voto não, manifestou-se Quiron. Sileno contraiu o maxilar, mostrando teimosia. Todos a favor do exílio? Ele e os outros 2 sátiros idosos ergueram a mão. 3-2, anunciou Sileno. Ah, certo, disse Dioniso. Mas, infelizmente para vocês, o voto de um deus conta como 2. E, como eu votei contra, estamos empatados. Sileno levantou-se indignado. Isso é um ultraje. O conselho não pode ficar em um impasse. Então que ele seja extinto, disse o Sr. D. Eu não ligo. Sileno curvou-se rigidamente, acompanhado pelos 2 amigos, e eles saíram do bosque. Cerca de 20 sátiros o seguiram. Os outros permaneceram onde estavam, murmurando constrangidos. Não se preocupem, disse-lhes Grover. Não precisamos de um conselho para nos dizer o que fazer. Podemos decidir isso por nós mesmos. Ele repetiu para todos as palavras de Pan, que precisavam salvar o mundo selvagem um pouco de cada vez. Então começou a dividir os sátiros em grupos. Os que iriam para os parques nacionais, aqueles que procurariam as últimas áreas selvagens e os que defenderiam os parques e jardins nas grandes cidades. Bem, parece que Grover está crescendo, Annabeth me disse.
Mais para o fim da tarde, encontrei Tyson na praia conversando com Briareu, que construía um castelo de areia com cerca de 50 de suas mãos. Ele não estava prestando muita atenção ao que fazia, mas as mãos haviam erguido um complexo de 3 andares com paredes fortificadas, um fosso e uma ponte levadiça. Tyson desenhava um mapa na areia. Tome à esquerda no Recife, ele disse a Briareu. Depois, desça direto quando vir o navio naufragado. Então, quase 1,5 km a leste, passando pelo cemitério de sereias, você começará a ver o fogo aceso. Está ensinando a ele o caminho das forjas? Perguntei. Tyson assentiu. Briareu quer ajudar. Vai passar aos ciclopes técnicas que foram esquecidas, como fazer armas e armaduras melhores. Quero ver ciclopes, concordou Briareu. Não quero mais ficar sozinho. Duvido que fique solitário lá embaixo. Eu disse um tanto melancólico, pois nunca fora ao reino de Poseidon. Vão mantê-lo ocupado de verdade. O rosto de Briareu assumiu uma expressão feliz. Isso parece bom. Só queria que Tyson também pudesse ir. Tyson corou. Preciso ficar aqui com meu irmão. Você vai se sair bem, Briareu. Obrigado. O centímano apertou minha mão umas 100 vezes. Vamos nos ver de novo, Percy. Sei disso. Então ele deu um grande abraço de polvo em Tyson e adentrou o oceano. Ficamos olhando até sua cabeça enorme desaparecer sob as ondas. Dei uma palmadinha nas costas de Tyson. Você o ajudou muito. Só conversei com ele. Você acreditou nele. Sem Briareu, nunca teríamos derrubado o Camp. Ele atira pedras bem. Tyson sorriu. Sim, ri. Atira mesmo. Venha, grandão. Vamos jantar. Foi bom ter um jantar normal no acampamento. Tyson se sentou comigo à mesa de Poseidon. O pôr do sol sobre o estreito de Long Island estava lindo. As coisas não haviam se normalizado totalmente, mas quando fui até o braseiro e joguei parte de minha refeição nas chamas, como uma oferenda a Poseidon, senti que tinha de fato muito a agradecer. Meus amigos e eu estávamos vivos. O acampamento estava em segurança. Cronos sofrera um revés, pelo menos por algum tempo. Minha única preocupação era Nico, que zanzava nas sombras do outro lado do pavilhão. Haviam-lhe oferecido um lugar à mesa de Hermes, e até mesmo à mesa principal com Quiron, mas ele recusara. Depois do jantar, os campistas se dirigiram ao anfiteatro, onde o chalé de Apolo prometia uma cantoria para elevar os ânimos, mas Nico se desviou e desapareceu no bosque. Decidi que era melhor segui-lo. Ao passar pelas sombras das árvores, percebi que estava ficando muito escuro. Eu nunca sentira medo na floresta, embora sempre soubesse que havia muitos monstros ali. No entanto, pensei na batalha do dia anterior e me perguntei se, em algum momento, seria capaz de andar de novo por aqueles bosques sem me lembrar do horror daquela luta. Nico não estava à vista, mas, após alguns minutos de caminhada, vi uma luz à frente. A princípio, pensei que ele tivesse acendido uma tocha. Quando me aproximei, porém, vi que o brilho era um fantasma. A forma tremeluzente de Bianca de Ângelo encontrava-se na clareira, sorrindo para o irmão. Ela lhe disse algo e tocou o rosto dele. Ou tentou. Então sua imagem desapareceu. Nico virou-se e me viu, mas não pareceu zangado. Dizendo adeus, falou com a voz rouca. Sentimos sua falta no jantar, afirmei. Poderia ter se sentado comigo. Não. Nico, você não pode perder todas as refeições. Se não quiser ficar com Hermes, talvez possam abrir uma exceção e colocá-lo na casa grande. Há quartos suficientes. Eu não vou ficar, Percy. Mas... você não pode simplesmente ir embora. É perigoso demais lá fora para um meio-sangue solitário. Você precisa de treinamento. Eu treino com os mortos, ele replicou, sem emoção. Este acampamento não é para mim.
Existe uma razão de não terem construído um chalé para Hades aqui, Percy. Ele não é bem-vindo, não mais do que no Olimpo. Meu lugar não é aqui. Preciso ir embora. Eu queria argumentar, mas parte de mim sabia que ele tinha razão. Isso não me agradava, mas Nico deveria encontrar seu próprio e sombrio caminho. Lembrei-me da caverna de Pan e de que o Deus selvagem se dirigira a cada um de nós individualmente, exceto a Nico. Quando você vai? Perguntei. Agora mesmo. Tenho milhares de perguntas como: quem era minha mãe? Quem pagou a escola para mim e para Bianca? Quem era o advogado que nos tirou do Hotel Lotus? Não sei nada de meu passado. Preciso descobrir. Faz sentido, admiti, mas espero que não tenhamos de ser inimigos. Ele baixou o olhar. Lamento por ter agido como um garoto mimado. Deveria ter ouvido você em relação a Bianca. Por falar nisso, peguei algo no bolso. Tyson encontrou isso quando estávamos limpando o chalé. Pensei que talvez você a quisesse. Estendi uma estatueta de Hades feita de chumbo, a estatueta de mitomagia que Nico abandonara ao fugir do acampamento no inverno anterior. Nico hesitou. Não brinco mais com esse jogo. É para crianças. Tem um poder de ataque de 4.000. Tentei persuadi-lo. 5.000. Nico me corrigiu. Mas só se o adversário atacar primeiro. Sorri. Talvez seja bom ser criança de vez em quando. Joguei a estatueta para ele. Nico a examinou na mão por alguns segundos e então a enfiou no bolso. Obrigado. Estendi a mão. Ele a apertou relutante. Sua mão era fria como gelo. Tenho muito a investigar, ele disse. Alguns deles... Bem, se descobrir algo, eu o informarei. Não sabia do que ele estava falando, mas assenti. Mantenha contato, Nico. Ele se virou e adentrou na floresta. As sombras pareciam se curvar em sua direção enquanto ele caminhava, como se tentassem chamar sua atenção. Uma voz atrás de mim disse: "Lá vai um rapaz muito perturbado." Virei-me e deparei com Dioniso ali em pé, ainda com o terno preto. "Venha caminhar comigo," ele chamou. "Para onde?" Perguntei desconfiado. "Só até a fogueira. Eu estava começando a me sentir melhor. Então pensei em conversar um pouco com você, que sempre consegue me irritar." Obrigado. Atravessamos a floresta em silêncio. Percebi que Dioniso estava flutuando, seus lustrosos sapatos pretos pairando a uns 2 centímetros do chão. Acho que ele não queria sujá-los. "Temos sofrido muitas traições," ele disse. "A situação não está boa para o Olimpo. No entanto, você e Annabeth salvaram este acampamento. Não estou muito certo se deveria lhe agradecer por isso." Foi um esforço conjunto. Ele deu de ombros. "Ainda assim, suponho que tenha sido necessária alguma competência para fazer o que vocês dois alcançaram. Achei que você devesse saber que não foi perda total." Chegamos ao anfiteatro e Dioniso apontou para a fogueira. Clarice estava sentada ao lado de um garoto hispânico grandalhão que lhe contava uma piada. Era Chris Rodrigues, o meio-sangue que enlouquecera no labirinto. Voltei-me para Dioniso. "Você o curou?" "A loucura é minha especialidade. Foi bastante simples." "Mas... você foi legal." "Por quê?" Ele ergueu uma sobrancelha. "Eu sou legal. Eu simplesmente transpiro bondade, Perry Johansson. Você não tinha percebido?" Talvez eu tenha me sentido padecido pela morte de meu filho. Talvez tenha pensado que esse garoto Chris merecia uma segunda chance. Seja como for, acho que isso melhorou o humor de Clarice." "Por que está me dizendo isso?" O deus do vinho suspirou. Por Hades! Se eu soubesse... Mas lembre, garoto, que um gesto generoso
pode ser tão poderoso quanto uma espada. Como mortal, eu nunca fui um grande lutador, atleta ou poeta. Eu apenas fazia vinho. As pessoas em meu vilarejo riam de mim. Diziam que eu nunca daria boa coisa. Agora olhe para mim. Às vezes, coisas pequenas podem tornar-se de fato muito grandes. Ele me deixou sozinho, pensando naquelas palavras. E, enquanto observava Clarice e Chris cantando juntos uma estúpida canção junto à fogueira, de mãos dadas no escuro, onde achavam que ninguém podia vê-los, não pude deixar de sorrir. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.